Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série do Resolve Aí, relacionado aos problemas do LeetCode. E hoje a gente vai resolver esse problema de número 230. Dado uma árvore binária de busca, um binary search tree, escreva uma função que retorne o elemento, o menor elemento dado o valor de k. Tá? Então um exemplo seria, eu tenho essa árvore aqui, que aqui ele está só especificando quais são os elementos dela, mas ela vai estar neste formato, né? Então vão ser instâncias da classe TreeNode preenchidas. E ele quer saber k igual a 1, o que significa ele quer saber o menor número de toda essa árvore. Então nesse caso aqui, visualmente ficou fácil. Tenho 3, 1, 4 e 2, o menor, dado que k igual a 1, é 1. Vamos ao segundo caso aqui. 5, 3, 6, 2, 4 e 1, e ele quer saber k igual a 3, então é o terceiro menor número. Então seria, nesse caso, o número 3. Tá? Então, vamos voltar aqui para o código e vamos tentar desvendar isso aqui. Primeiro, só recapitulando o que a gente faz em todos os vídeos, tá? A gente vai resolver esse problema de algumas formas diferentes, tá? A gente vai fazer o quick and dirty, que significa primeiro resolver o problema, dar uma trabalhada em cima desse problema para ver o que pode ser otimizado e depois eu vou te dar algumas dicas sobre como resolver ele da forma um pouco mais eficiente. Então, sem mais delongas, vamos começar a codar. Nesse caso aqui, ó, imaginando essa árvore binária aqui, ó, 3, 1, 4 e 2, e eu tendo acesso às propriedades, o valor, que é o que eu quero saber no final das contas, o elemento que está à esquerda e o elemento que está à direita, isso calha muito bem usando o que a gente chama de DFS, ou Depth First Search. Então, basicamente, é uma técnica algorítmica que você vai até o final daquela árvore, nesse caso, e de lá você começa a retornar os valores, normalmente via recursão. Vamos brincar um pouquinho com isso. A primeira coisa é eu preciso saber qual que é essa lista, e essa lista tem inteiros, então ela é uma lista de integer. Vamos instanciar ela. Diamond Operator aqui, bonitinho. E depois aqui embaixo, uma vez que essa lista estiver preenchida, eu vou querer retornar um valor dela. Então, considerando que os arrays começam em 0, então é o valor de k menos 1. Beleza? Então esse aqui é o esqueleto. Então daqui para baixo agora, a gente precisa percorrer a lista inteira que preenche o valor de list para que a gente possa retornar ele, certo? Então vamos criar uma função recursiva para isso. DFS, ele recebe TreeNode, ou o valor, o elemento raiz, qual é a posição de k, e uma referência da minha lista de inteiros, que vai ser passada por referência. Isso é muito importante, que faz toda a diferença do mundo. Então, eu basicamente visito esse valor, adiciono ele na lista e questiono, olha, se você tiver um elemento na sua esquerda e ele não for nulo, significa que você ainda não chegou no final. Então, nesse caso, chame a mesma função de forma recursiva, só que apontando para o elemento da esquerda. O mesmo vai se aplicar para quando o elemento da direita tiver com as mesmas condições. Ótimo. E, basicamente, isso aqui deveria entregar a resposta. A gente inicia o processo como um todo, k e lista. Uma vez que essa função recursiva aqui retornar, certo? Eu tenho todos os números, mas eu tenho todos os números embaralhados, então tecnicamente eu ainda não consigo resolver o que o problema está pedindo. Então eu preciso primeiro organizar ela. Vamos por aqui então. Collections, sort, e vamos passar a lista para ele. Nesse caso funciona porque integer já implementa as interfaces necessárias para fazer o collection sort funcionar. Então, em teoria, a não ser que tiver algum problema de sintaxe, isso deveria resolver. Então, já funcionou logo de cara. Matamos o problema, não foi tão difícil. Mas vamos ver algumas coisinhas
quando se trata de performance. Tá. Foi aceito. Com a bateria de teste que ele tem, demorou 3 milissegundos. Mas só foi mais rápido que 11% das aplicações. Tem coisa aqui para ser melhorada. Do jeito que a gente está fazendo, que é percorrendo a lista inteira, ele é O de N, ele é linear. Então, quanto maior for a árvore, mais tempo ele vai demorar. Aqui é uma interrogação, porque a gente, a não ser que você saiba da implementação, de como funciona do Java, você não pode dizer exatamente qual é a complexidade de tempo desse algoritmo de sorte, tá? Mas, em teoria, só para fins didáticos, que não é esse, mas só para fins didáticos, vamos falar que esse caso ele vai ser, sei lá, n ao quadrado. Honestamente, isso aqui que está consumindo mais tempo, porque além de eu estar percorrendo a lista inteira, ela ainda está vindo de forma desorganizada, então eu tenho que percorrer a lista inteira mais uma vez, no mínimo, e fazer várias pequenas modificações até que ela esteja organizada, para que então eu chegue na linha 36. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça é: existe a possibilidade de eu não ter que organizar essa lista? Porque se não tiver, eu tiro o fator que está mais prejudicando. Tecnicamente existe sim. Então, se a gente vier para cá, deixa eu fechar essa aba aqui, e a gente procurar por pre-order traversal, perdão, in-order traversal. Existe basicamente uma ordem de elementos que podem ser visitados. Então, a gente visitou o root, depois a gente foi para a esquerda, depois à direita. Então, tecnicamente, a gente fez o pre-order traversal. Então, essa é uma forma de percorrer a lista. Lista não, a árvore. Nesse caso, no in order, a gente começa primeiro pela esquerda, depois visita o root, depois vai para a direita. Se você conseguiu fazer o link, perfeito. Se você não conseguiu fazer o link, não tem problema. A gente vai fazer isso junto. Por quê? Dá uma olhada nisso. Se eu começar aqui como esquerda, então ele não leu o valor de 5, ele vai para 3. Chegou em 3, ele é uma nova árvore aqui. Então ele fala, não vou ver ainda. Esquerda. Chegou no valor de 2, ele é uma nova árvore, né? 1. Aqui ele já não tem mais nenhum elemento. Então ele não pode ir para a esquerda. Então ele lê o valor de 1. Depois ele vai tentar para a direita. Direita não tem nada. Então o 1 continua sendo o primeiro elemento da lista. Quando ele volta para 2, ele é a resposta que a subárvore de 2 iniciou para a busca do elemento da esquerda. Então agora ele lê o segundo valor, que é 2. Não tem nada para a direita, voltou. A mesma coisa de 1 para 2 é a mesma coisa que acontece de 2 para 3. Então aqui, quando ele voltar para o valor de 3, ele vai tentar ir para a direita, e só então 5 vai ser contado. Então, tecnicamente, a gente já está lendo essa árvore na ordem com relação à grandeza. Então, com isso, eu já mato collection sort. Isso é muito importante. Vamos fazer isso dessa forma, então. Então, primeira coisa, vamos se livrar disso, porque eu não quero isso. E a segunda coisa é dizer, olha, começa pela esquerda, depois vai para o meio, depois vá para a direita. Tá? Vamos ver o que acontece. Funcionou. Vamos ver a performance dele. Já melhorou. Ele caiu de 3 milissegundos para 1 milissegundo, porque a gente já conseguiu se livrar do algoritmo de ordenação. Mas mesmo assim, a gente está lendo a árvore inteira. Então a gente precisa bolar uma forma de fazer isso ser ainda mais rápido. E aqui é onde a gente chega num ponto do vídeo que é muito importante, que é, se eu contar a história para vocês, vocês não vão resolver sozinhos. Então eu vou deixar vocês decidirem se vocês querem continuar vendo o vídeo daqui para frente. Se quiser, eu vou estar dando a resposta, mas se não quiser, dá o pause aqui, tenta resolver sozinho e depois volta. Vamos para a solução então. Aqui entra uma coisa que
só se você tiver um certo conhecimento de Java você vai conseguir resolver, porque isso é muito específico de cada linguagem, entendeu? Então, por exemplo, esse problema em C seria relativamente mais simples porque eu posso trabalhar com ponteiros da maneira que eu quiser, inclusive para tipos primitivos, né? Em Java, tipos primitivos, né, não, eles são passados por valor, eles não são passados por referência. Então, para isso, vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Porque eu preciso transformar isso, eu preciso criar um wrapper para que eu possa receber algo que me permita saber em que ponto da árvore eu estou para poder retornar aquela resposta quando for o momento mais apropriado, tá? Então, vamos criar essa classe chamada de holder, tá? E dentro dessa classe a gente vai dizer o seguinte: eu quero um ponteiro para o nó e eu quero saber qual é o valor de k. Então a gente cria um construtor para ele. E por enquanto aqui está certo. Agora eu quero me livrar dessa lista propriamente dita, porque eu não quero mais guardar todos os elementos da lista, eu já quero retornar assim que eu sei que eu cheguei no ponto que me interessa. Então vamos se livrar disso e vamos se livrar desses dois valores, porque holder mantém uma referência de k. Tá? E por que eu tenho referência do tree node? É porque só retornando o valor dele é o suficiente. Eu não preciso mais ter um local para duplicar a quantidade de dados que eu tenho na memória para dizer, essa aqui é a posição k-1. Então, em teoria, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos começar por aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais legível para vocês. Então, a gente cria root e o valor de k é o mesmo recebido. Eu vou passar para ele somente o valor de holder e eu vou retornar a referência de holder pointer val. Tá? Então aqui já vamos se virar aqui, porque no pior dos casos pode ser ODN, mas agora já esse aqui já é o pior dos casos, ao invés do caso normal. E o melhor dos casos, o average case na real, né? Ele tá entre OD1 e ODN, tá? Mas isso aqui vem para depois, isso não é tão importante agora. Bom, como que a gente vai fazer isso agora com esse DFS modificado? Primeira coisa é entender que a forma como a gente faz o traverse dessa lista não mudou, ou dessa árvore não mudou. Então, por onde que a gente vem? Se a posição de K for diferente de zero e menos menos foi igual a zero, então significa que se eu chegar nesse ponto aqui, ó, eu achei qual era o valor que eu queria retornar. Tá? Então eu simplesmente vou falar, holder, por favor, pegue qual é o nó que é importante. Do contrário, a gente vai fazer o seguinte. Vai simplesmente dizer se esse não é o caso, então vai para a direita. Quando eu chego no root, como eu estou lendo ele de forma sequencial, ele já é o elemento que eu quero retornar. Tá? Então aqui ele vai saber que não precisa mais continuar com essa recursão. Isso já deveria ser mais suficiente. Então vamos dar uma olhadinha aqui. E epa, sim, Paulo, você esqueceu de alterar as chamadas. Agora sim, vamos lá. E vamos dar o submit, ver qual que é o caso. E voilá. Então agora a gente chegou no ponto mais otimizado desse caso. Tá? Eu espero que para vocês tenha sido instrutivo, que vocês tenham entendido as soluções. Não foi um código grande, mas tem alguns pequenos macetes. E se vocês quiserem algum outro problema, acharem interessante algum problema que quer que a gente fale aqui, coloca nos comentários e a gente vai dar uma trabalhada nisso. Obrigadão, pessoal.